Tô falando e hoje o programa aqui tem uma palavra, uma fala muito interessante, muito especial. Eu estou trazendo no programa de hoje uma pessoa que já foi travesti na Europa, principalmente em Milão, na Itália, e hoje é pastor. E o pessoal diz que nós curamos as pessoas. A igreja evangélica não usa essa palavra cura. A igreja evangélica usa a palavra libertação. E com um dado, hein? Um dado muito interessante. Ninguém pode acusar a igreja evangélica de obrigar pessoas àquilo que elas não querem. Queria deixar isso aqui logo registrado. É uma acusação falsa de ativistas gays que querem colocar um preconceito sobre a igreja evangélica. Nós não obrigamos ninguém a nada, nós ajudamos aqueles que vêm nos pedir ajuda. Então, eu queria que você ligasse aí para umas 10 pessoas. É um programa muito quente de informações que você não sabe. Olha, eu ouvi, vou dar só uma aqui, hein? Vou dar só uma que eu ouvi para deixar você curioso, hein? Uma para deixar você curioso. O pastor Joide, ele diz o seguinte: para ser travesti tem que ser muito homem. Você vai saber o que ele quer falar com isso. Então, você vai saber o que é isso. Daqui a pouquinho eu estou de volta, eu apresento ele. Liga aí para umas 10 pessoas, que é um programa muito interessante. Já estamos de volta. O novo CD de Josiane, Meu Milagre, já chegou. Isso mesmo, o primeiro CD da cantora pela Central Gospel Music, Meu Milagre, já está disponível na loja mais perto de você. Um trabalho de excelência, feito para a glória de Deus. Adquira hoje mesmo. 0 Operadora 21 21 87 7000, 21 87 7000 e também pelo site editoracentralgospel.com. Receba o seu milagre. Vem aí o 16º Congresso Pentecostal Brasileiro, Fogo para o Brasil. De 24 a 28 de julho, no Centro de Convenções em Serra Negra, São Paulo. Preletores, pastores, Silas Malafaia, coordenador do Congresso, Jabes Alencar, Marcos Gregório, Jorge Linhares, Elson de Assis, Josué Brandão e o conferencista internacional Dr. Samuel Chan. Louvor e adoração. Nani Azevedo, Josiane, Daiane Alencar, Daniele Cristina, Tatiana Malafaia, Marquinhos Menezes e Lilian, Raquel Melo, J.A. e Exla. Faça sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Reserve já sua passagem aérea com transfer do aeroporto até o hotel, com pagamentos em até 6 vezes pela TAM Viagens. 0300 210 1122 e hotéis com pensão completa, ligue 0 Operadora 21 21 87 7000 ou vitoriaemcristo.org. 16º Congresso Fogo para o Brasil. Deus tem uma unção nova para a sua vida. Queridos, eu tenho uma novidade para vocês. Agora você pode encontrar o meu novo CD, Meu Milagre, em qualquer uma das lojas americanas. Isso mesmo, numa loja americana pertinho de você, aí na sua cidade. Então corre lá e garanta já o seu, meu novo CD, Meu Milagre. Bem, eu estou aqui com o pastor Joide Miranda, que foi travesti
na Europa, principalmente em Milão. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Alegria. Satisfação poder estar aqui de novo, mais uma vez. Teve conosco no programa Vitória em Cristo. Vitória em Cristo, é verdade. E agora está aqui no Fala Malafaia. É verdade. Eu vou deixar você contar um pouco aí da sua história, porque eu acho que é muito interessante, certo? E a gente vai ver aí algumas fotos daquela época que você vai ver. Eu vou deixar aqui para não ficar te interrompendo. Certo. Vou deixar, só vou te interromper aqui precisamente por causa do relógio. Mas você contasse aí, eu sei que a história é grande, certo, mas resumidamente um pouco da sua história. Fica aí com você para falar com o pessoal. Amém. Bom, a minha história começou tudo, hoje, como eu sempre digo, nas igrejas por onde Deus tem nos levado, o que faltou para mim foi um referencial paterno, né? Então eu não tive um referencial paterno. Quando eu conheci o meu pai já era um alcoólatra e eu fui abusado sexualmente aos 6 anos de idade por um advogado que morava em frente da minha casa. Hoje se fala muito em pedofilia, mas como todos nós sabemos que muitas vezes a vítima da pedofilia está próximo, né, da sua casa ou até mesmo dentro da sua casa. E devido a esse abuso que eu sofri por não ter um referencial paterno dentro de casa, né, e desencadeou na minha vida a homossexualidade. Então hoje eu afirmo para essa sociedade que ninguém nasce homossexual. Então há uma base para se tornar homossexualismo, para entrar na homossexualidade. A homossexualidade entrou na minha vida aos 6 anos de idade. Por quê? Porque se eu tivesse um pai presente, um pai amigo, como hoje eu tenho dito para os pais serem amigos dos seus filhos, acompanharem os seus filhos, estar próximo dos seus filhos, né? Muita coisa poderia ser evitado. E eu não tive essa oportunidade. E com o passar do tempo, a minha mãe não conheceu o Senhor Jesus Cristo, o tempo foi se passando, vieram as experiências com outros meninos, a situação na minha casa foi ficando insustentável, né, porque a minha família já começou a desconfiar, minhas irmãs, eu sou o único filho, tenho 3 irmãs e o único filho homem da minha família. E com certeza a minha família na época, minhas irmãs, a minha mãe choravam muito, diziam, mas você é vergonha da minha família, da sua casa. E nós temos visto hoje, pastor Silas, a mídia fazendo uma apologia em relação à homossexualidade, dizendo que os pais têm que aceitar, mas só um pai, só uma mãe que tem um filho homossexual dentro de casa sabe como é que sangra o coração. Porque não é isso que um pai, não é isso que uma mãe sonha para um filho. O que o pai, o que uma mãe sonha para um filho é a continuidade da família, que é um projeto de Deus. A minha mãe, sem conhecer Jesus, ela já tinha esses princípios. E ela dizia assim, mas você é meu único filho homem. Aquela situação na minha casa foi ficando insustentável. Logo eu comecei a conhecer outros travestis, comecei a tomar hormônio, esse hormônio que as mulheres tomam para evitar filhos. Começaram a aparecer o peito, o cabelo foi crescendo, aí eu recebi o convite para vir para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu fui para São Paulo. Em São Paulo eu coloquei 4,5 litros de silicone no meu quadril, conheci outros travestis e me disseram, olha, na Europa se ganha muito dinheiro. Como eu recebia muitas palavras malditas do meu pai sempre dizia que eu não prestava, que eu não valia nada, que eu ia ser um inútil, e eu quis provar para o meu pai que eu ia ser alguém. Hoje eu digo para os pais que os pais têm que vigiar nas palavras que lançam para os seus filhos. Muitas vezes os pais batem nos meninos, agridem os meninos e chamam os meninos de mariquinho e falam assim, cala a boca, homem não chora. Quem disse que homem não chora? Chora um bocado. E chora, não é verdade? E eu comecei a conhecer aqueles travestis que disseram que na Europa se ganhava muito mais dinheiro e tal. Eu falei, bom, então eu vou para a Europa também. Eu quero provar para o meu pai que eu vou ser alguém. Eu fui para a Europa, morei 1 ano e meio na França, voltei de novo, não consegui mais me adaptar aqui no Brasil, onde eu voltei, morei em vários países da Europa, e onde eu fiquei muito mais tempo em Milão, na Itália. Na Europa eu coloquei o silicone no peito, 380 ml de silicone no peito. Nós temos aí imagens, temos fotos. Sim. Coloque aí para vocês verem, né, o Joide, que era travesti, em Milão, na Europa, conforme ele está falando aí, tem as imagens aí que nós estamos botando em fotografias para você poder ver, para poder ter a ideia realmente do que está sendo falado aqui. Vamos embora. Então, quer dizer, aí eu me tornei, na época, né, na década de 80, um travesti muito famoso.
né, tanto no Rio de Janeiro como São Paulo, Belo Horizonte. Aí hoje as pessoas perguntam assim, mas você não tem vergonha de falar do seu passado? Eu digo não, por quê? Porque até a própria palavra do Senhor, né, me diz lá em 2 Coríntios 5,17 que as coisas velhas já se passaram. Então, eis que tudo se fez novo. Então, tudo se fez novo na minha vida. Hoje, a minha vida, a minha história serve para edificar outras vidas, como a própria palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 22, né, a palavra do Senhor nos diz assim, mas agora, sendo liberto do pecado, sendo servo de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação. Então, hoje, os meus frutos são para santificar outras vidas. Hoje, os meus frutos são para dizer a essa sociedade que ninguém nasce homossexual, que a homossexualidade é um estado. Então, o indivíduo está no homossexualismo por uma conduta aprendida e ela pode ser desaprendida. Então, hoje eu afirmo isso para a glória do Senhor Jesus. Por quê? Porque mesmo eu tendo tudo aquilo que o mundo, entre aspas, me proporcionou, né, que é o sonho de todos os travestis na época, fama, beleza, poder, dinheiro, glamour, mas havia um vazio dentro de mim. Havia um vazio dentro de mim. E não era só eu. Então, uma coisa, como eu sempre digo, uma coisa é você estar diante da sociedade. É uma coisa quando nós estávamos diante da sociedade, eu e os meus amigos que se relacionavam comigo, né? Quando eu morava na Europa, eu vinha para o Brasil. Então, quando nós estávamos diante da sociedade, nós mostrávamos um glamour, nós mostrávamos uma felicidade, nós mostrávamos uma alegria que, na verdade, era aquela alegria, era aquela felicidade que nós gostaríamos de ter, mas quando nós nos encontrávamos a sós, nas madrugadas, entre quatro paredes, onde já não tinha mais holofote, onde já não tinha mais ninguém para nos aplaudir, onde já não tinha mais ninguém para nos admirar, muitos diziam, que vida miserável que nós estamos vivendo. Mas nós achávamos que nós tínhamos nascido assim. Eu achava que eu tinha nascido assim. Eu falava, bom, eu nasci assim, eu penso assim, eu vou morrer assim. Então, quer dizer, para nós não havia solução nenhuma. E um belo dia, né, em Milão, na Itália, eu recebo um telefonema da minha mãe. E a minha mãe disse para mim assim, meu filho, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu estava com alguns amigos meus no meu apartamento, eu coloquei a mão no telefone e disse assim, minha mãe virou crente. Aqueles amigos meus todos começaram a criticar, a debochar da minha mãe, né? E a minha mãe falou uma frase para mim que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, porque nós até hoje nós temos o hábito de dar benção, pedir a benção para minha mãe. Aquela moda antiga, né? É, também tem. Hoje está tudo moderno. Está muito moderno. Hoje os jovens chamam os pais de cara, meu, você, qual é? É isso aí. Né? Mas até hoje é não senhora, sim senhora, benção mãe. Então eu sempre digo, eu não tive um referencial paterno, mas eu tive uma mãe presente. As minhas irmãs tiveram uma mãe presente. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que é uma mulher de rocha. Hoje eu até digo nas igrejas que o homem ele é a cobertura. O telhado pode até rachar, mas se a coluna estiver fincada na rocha, a família não desmorona. Que foi o caso da minha casa. As minhas irmãs, graças a Deus, casadas, constituíram famílias. Minha mãe já tem netos, bisnetos. E minha mãe disse uma frase para mim, pastora, assim, filho, eu terminei de dar bênção para ela, falei, benção, mãe. Ela falou assim, Deus te abençoe, mas eu quero falar uma coisa para você, Jesus te ama e Ele tem um plano para realizar na sua vida, porque Deus me deu um filho homem. Ó, que bacana. Aí eu conversei com aqueles amigos meus, eles começaram a debochar da minha mãe, criticar. Eles foram embora, eu fui deitar, mas aquela frase ficou na minha cabeça. Jesus te ama. Eu morei num país extremamente religioso por muitos anos. Lá na Itália, ninguém disse que Jesus me amava. Minha mãe conheceu Jesus lá em Cuiabá, em Mato Grosso. Por telefone, ela disse que Jesus me amava. E a minha mãe começou a orar por mim. Então, isso hoje eu digo para as mães, não desista. Ore pelos seus filhos. Porque há poder numa oração de uma mãe, quando uma mãe coloca o seu joelho no chão e clama pela vida de um filho. E foi o que minha mãe fez. A minha mãe não duvidou do caráter de Deus. A minha mãe creu que Deus ia poder restaurar a minha identidade sexual com a qual eu tinha nascido. O mundo, como eu digo, o mundo me fez mulher, mas eu venci o mundo para a glória do Senhor Jesus, porque alguém se colocou na brecha para orar, interceder pela minha vida, que foi a minha mãe Odete.
Eu vi você, quando esteve com a gente no outro programa, você falou uma frase que eu até citei aqui no início, né? E eu, na época, também não entendi direito. Certo. Você disse assim, pastor, o senhor está enganado. Para o cara ser um travesti tem que ser muito homem, porque muita gente não tem nenhuma ideia desse submundo. Verdade. O que acontece. O que quer dizer com essa frase? É porque o que acontece? 99,99% dos homens que saem com os travestis, quem é o ativo na relação são os travestis. Ó. Porque qual que é o objetivo de um homem sair com um travesti? Sendo que tem tantas mulheres por aí, entendeu? Então, eles saem porque, na verdade, o ativo é o travesti na relação. Né? Então, aí a gente já quebra aquele tabu de que não, né? Existe uma mulher dentro de mim. Não, existe um macho mesmo dentro de você. Perfeitamente. Você está vivenciando um estado, mas você é homem. Né? Por mais feminino que você seja aparentemente, mas Deus te fez homem e essa identidade está dentro de você. Então, quando eu me comecei a perceber, eu falei, não, mas espera aí, que negócio que é esse, né? Então, são os homens que saem com os travestis, quem é o ativo na relação são os travestis e são homens casados. A grande maioria são homens que deixam as esposas dentro de casa para se unir com aqueles homens. E muitas vezes as pessoas ainda passam, ainda discriminam, ainda condenam. Eu não discrimino, eu não condeno, porque, como eu sempre digo, eles estão com os pecados expostos. Mas muitos que estão com os pecados encobertos se sentem melhores do que eles. Então, eles não são melhores, né? Agora, vem cá, você chegou... a gente aqui está falando de maneira tão franca, tão aberta. Como é que foi a tua chegada numa igreja evangélica, você como travesti, com 380, como você disse, Isso. certo? Não é brincadeira, 380, meu amigo, ó, é uma traca. 380, com silicone na perna e tudo. Como é que foi tu chegar numa igreja evangélica? Como é que foi esse negócio? Então, eu fui porque eu fui numa igreja onde minha mãe congregava, após alguns anos de oração, intercessão, Deus começou a responder a oração da minha mãe. Né? Eu sempre também, uma coisa que eu digo sempre para os pais hoje, eu digo assim, pais, mãe, às vezes muitas mães me ligam, falam, pastor, eu estou orando já, tem 2, 3, 4 anos que eu estou orando para o meu filho. Eu falei, mãe, não se preocupe, porque o dia que Deus falar o coração dele, ele ouvirá a voz de Deus. E foi assim comigo. A minha mãe orou quase 7 anos pela minha vida e ela nunca desistiu. E ela dizia assim para mim, Deus me deu um filho homem e ele vai mudar a sua vida. Eu dizia, mãe, a senhora é louca. Que palavra poderosa, há poder na palavra. Eu nasci assim, eu penso assim, eu vou morrer assim, mãe. Ela dizia assim, não, este braço ainda vai entrar com você na igreja. Ou eu creio num Deus, ou eu não creio nesse Deus da Bíblia. Eu creio que esse Deus da Bíblia pode todas as coisas. Ela dizia assim, em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, a Bíblia diz que ele vela para que a palavra dele se cumpra. E ela vai se cumprir na sua vida. Eu falava, coitada da minha mãe. Minha mãe tá doida, minha mãe tá louca, né? Mas é aquela fé. Então, eu vim para o Brasil para mim passar 30 dias e a minha mãe falando de Jesus. Para mim, eu resolvi um dia ir à igreja. E hoje, pastor, infelizmente a igreja ela não está preparada para receber um travesti. Porque às vezes um travesti entra dentro da igreja, as pessoas olham com um olhar diferente. Olha com um olhar assim de... Preconceituoso. Isso, vamos botar claro aqui. Principalmente os jovens, os adolescentes, desconfiados. E quando eu cheguei ali, todo mundo sabia que eu era o filho da Dona Odete. Apesar que eu tinha uma aparência feminina, eu não parecia como travesti, né? Eu tinha uma aparência de mulher mesmo, o diabo literalmente me pintou como uma mulher. Mas as pessoas olharam assim e falaram assim, nossa, aquele ali é o filho da Dona Odete. Parecia que tinha entrado um carro alegórico dentro da igreja. Mas ali eu sentei ao lado da minha mãe, o pastor começou a pregar, eu fui ficando com raiva do pastor. Eu falei, mãe, a senhora contou a minha história para esse pastor. Minha mãe, não, filha, é o Espírito Santo que está falando ao seu coração. Eu, que Espírito Santo, mãe? Eu não conhecia a linguagem da minha mãe, né? E após a mensagem, Deus usou uma irmã para ministrar um louvor. E aí esse louvor, Deus falou forte ao meu coração. Aí eu levantei da cadeira, fui ali para frente, dobrei o meu joelho e aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. E eu pude entender que naquela noite, Deus se levantou do seu trono e olhou para aquele homem deformado pelo pecado, porque ali eu dei um grito. Eu falei, Deus, se o Senhor é tudo isso que esse pastor falou,
Se o Senhor é tudo isso que essa irmã acabou de cantar, muda a minha vida. Porque eu não suporto mais viver nessa vida de hipocrisia. Porque a vida da homossexualidade é uma vida de hipocrisia. Eu falo porque eu vivi. Eu falo porque os meus amigos que se relacionavam comigo eram assim também. É um querendo ser melhor que o outro, é um querendo se aparecer mais que o outro, é uma falsidade. E eu era assim, então eu posso afirmar que é uma vida mentirosa. Eu tinha um corpo que não era meu, um cabelo que não era meu, um corpo que não era meu, um rosto que não era meu, uma identidade que não era minha. E eu disse assim, Deus, se o Senhor pode, realmente o Senhor muda a minha vida. Mas só que hoje o que acontece? As pessoas acham que Deus é uma fada madrinha. Que você se converte hoje e que ele vem com uma varinha de condão e tudo. Não. Como diz um pastor amigo meu, ele disse assim, filho, ficou tantos anos plantando joio, acaba de se converter, quer comer trigo? Não, você vai comer joio. Uma hora o trigo vai brotar. Então as pessoas acham que Deus é uma fada madrinha, se convertem e acham que Deus tem a obrigação de acabar com aquele sentimento. Não, então você vai lutar agora para não fazer mais parte desse mundo sistema. Então foram 4 anos de renúncia. Foram 4 anos de lágrimas, foram 4 anos aos pés do Senhor, dizendo, Deus, para este mundo eu não volto mais. Deus, eu creio que o Senhor pode tirar esse desejo do meu coração. Busquei ajuda com uma psicóloga, busquei ajuda na igreja, fui fiel aos meus líderes, compartilhava as minhas dores, compartilhava as minhas frustrações, mas eu dizia para Deus, falava, Deus, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode e o Senhor vai remover esse sentimento do meu coração. Né? Então, assim, existem algumas tarefas, como eu sempre digo às vezes, existem algumas tarefas na Bíblia que dependem exclusivamente de nós. Que dependem exclusivamente de nós. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5, a Bíblia diz assim, mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Primeiro, a prostituição. Primeiro. Isso aí é eu que tenho que fazer. Mortificai. Isso é eu que tenho que fazer morrer. É eu que tenho que fazer morrer. Isso mesmo, correto. Né? Eu que tenho que fazer. Então, aí, lá na frente diz assim, mas agora despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da maledicência. Então, isso é uma tarefa que eu tenho que fazer. Isso aqui cabe a mim fazer, entendeu? Não, mas as pessoas acham não, que Deus tem a obrigação de fazer aquilo que depende de mim. E aí, por isso que muitos, né, ficam falando, não, eu já tentei, eu já lutei, mas eu não dei conta. Isso não é verdade. Bem, minha gente, daqui a pouquinho vocês vão conhecer aqui a esposa e também o filho aqui do pastor Joy de Miranda. Vocês vão conhecer daqui a pouquinho e também uma entidade que eles possuem para ajudar pessoas que querem. O princípio é que Deus respeita o livre-arbítrio. Você tem que querer. Deus não muda a vida de ninguém que não quer. Isso vale para qualquer um. Isso vale para qualquer um. É do princípio que queira. Mas eu quero oferecer uma música muito bonita. Daniele Cristina, o seu CD Acreditar, um CD muito bonito. A Daniele está aqui e ela vai louvar ao Senhor. E daqui a pouquinho, então, você vai conhecer aqui. Vamos continuar conversando aqui com o Joy. Já, já. Vamos lá, Daniele. Deus abençoe. Vamos ouvir uma linda canção pela Daniele Cristina. Quero conhecer-te, ó Deus, conquistar teu coração, voltar ao primeiro amor, te atrair com meu louvor, em tua presença habitar. Na fenda da rocha eu sei é o lugar onde eu quero estar. Ninguém poderá impedir em minha vida o teu agir. Teu é o meu coração. Se o gigante filisteu for preciso enfrentar, não temerei, minha vitória está.
Jessé Deus enviou a Samuel para ungir o novo rei de Israel. Passaram Abinadab, Eliabe e Samar, mas era o menor que Deus iria usar. Davi, um pequenino, fiel adorador, de intimidade conhecia o Senhor. O surpreendente então aconteceu, Davi foi escolhido e ungido por Deus. Mas um grande duelo sua vida marcaria. Antes de ser rei, derrotou a Golias. Em nome do Senhor, enfrentou o filisteu. Davi lançou a pedra e o gigante ser íntimo de Deus, marcar minha geração, viver os sonhos seus. Jamais vou me calar, nasci para adorar. A diferença vou fazer, Senhor, custe o que custar. Marcar minha geração, viver os sonhos seus. Jamais vou me calar, nasci pra adorar. A diferença vou fazer, Senhor, custe o que custar. Meu alvo é o céu, vou marcar minha geração, ser íntimo de Deus, custe o que custar. Maravilha, Daniela e Cristina do CD Acreditar. Um CD bonito, você pode adquirir em tudo que é livraria ou você pode ligar agora, custa R$17,90 para o 0 Operadora 21 21 87 7000. 0 Operadora 21 21 87 7000. Você também pode ir pela internet com qualquer cartão de crédito, editoracentralgospel.com. editoracentralgospel.com. Bem, nós estamos aqui com o pastor Joide Miranda, que foi travesti, tanto aqui no Brasil como na Europa, e foi transformado não pelo poder do pastor, e muito menos pelo poder da igreja, Verdade. mas pelo poder do evangelho. Poder do Ele evangelho. estava dizendo, talvez você entrou aí agora, né? E queria que botasse algumas fotos novamente aí para quem chegou agora na tela. Isso aí era ele quando ele era travesti. Vocês estão vendo aí as fotos? Não, o cara já nasce, já nasce. Eu tenho dito aqui, o que é o homossexualismo? É um homem ou uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Isso é que é homossexualidade. Não existe ordem cromossômica homossexual. Por isso que eu sou um dos mais veementes combatentes da lei PL 122, porque eles querem ter o status de raça. Então, vamos ter que fazer leis para tudo que é comportamento humano, verdade. não só dos homossexuais. Tudo que é comportamento humano, nós vamos fazer leis para proteger esses comportamentos. Aí, meu amigo, não vai ter espaço para a sociedade. As leis são gerais, são para todos. A maldade que faz com homossexual e tem que ir para a cadeia, uma maldade que faz com heterossexual também tem que ir para a cadeia. Mas, Joide, você hoje é casado com a missionária Edna Miranda. Isso. E tem aí como eu digo, tem um cabra, um cabrinha, né? Um lindo Pedrinho. O Pedro, eu vou pedir para entrar, vem cá. Põe eles aqui, pode entrar. Aí o filho, tudo bem, minha irmã? Muito bom, querido. Que bom. Pode se sentar aqui, que bom. Satisfação estar aqui novamente. Põe o microfone mais perto, que por causa do microfone de lapela com o garoto não te deixa... Tu quer falar, cara? Hã? Ou tu vai deixar tua mãe falar? Olha ele aí. Pastor, que satisfação estar aqui com o senhor novamente. Ah, é uma alegria. Não fala Malafaia. Pera aí, rapaz, é tua mãe que vai falar, não é tu não, cabra. Quantos anos você tá casada com...
Há 14 anos, pastor. 14 anos que você está casada. E 18 anos de namoro, noivado, casamento. Que maravilha. Não, alguém diz que o camarada nasce homossexual e que não muda, e que não é transformado, os caras... E o negócio dele não era apenas... Não é questão de ser homossexual, o cara era travesti, irmão. É verdade. Já tá, é um outro patamar essa história aí. É verdade. É uma outra história. Claro. Como é que vocês hoje, por exemplo, pessoas que estão pedindo socorro e ajuda nessa área, tem como... Como é que alguém que está dizendo, olha, eu quero mudar de vida, eu quero ser transformado, vocês atendem de alguma forma? O que você pode dizer, Joyce? Atendemos sim, pastor. Inclusive, nós abrimos agora, na verdade, assim, a ABEX é uma associação de apoio aos ex-LGBT, porque sofre muito preconceito. Então, essa ABEX, ela já existe há muito tempo. Desde a primeira vez, quando nós estivemos aqui no programa do Senhor, nós recebemos pedido de ajudas do Brasil e fora do Brasil. E nós já temos discípulos na França, da Alemanha, até do Japão, né? Até do Japão. E todos os dias nós recebemos pedidos de ajuda de pessoas, né, que estão desejando, ansiosos. Como é que pode entrar em contato? Tem site? Você pode dar, por favor? Como é que pode fazer? O site, o nosso endereço. Você que voluntariamente quer deixar o estado da homossexualidade, há solução. E eu sou a prova viva, pastor, que há solução. Esposa do pastor Joyce, que vivenciou o estado da homossexualidade, e vou te falar, 100% hétero, viu? Transformado pelo poder de Deus. Amém. Entra no nosso site www.ministériojoydemiranda.com.br. Você pode estar nos ligando também. Hoje nós atendemos pessoas de todo o Brasil e fora. Repete aí o site e põe o telefone aí. Pode dizer o site de novo? www.ministériojoydemiranda.com.br. Entre lá no nosso site, lá tem fotos, tem a nossa história. Fala também um pouco sobre a associação ABEX LGBT, associação que nós legalizamos agora, que atendemos pessoas que desejam voluntariamente deixar o estado da homossexualidade. Sim. O telefone, tem um telefone que você tem? Pode dar o telefone para as pessoas, alguém pode querer ligar? Entra em contato conosco, você pode entrar pelo TIM, que é o 65 81 37 0443, ou pelo Claro, 65 9233 7053. Então, vamos lá. Nós estaremos à disposição para te atender. Só para a gente poder repetir, porque é importante, que correram para pegar uma caneta, chegou com a palavra, chegou com o papel, chegou com a caneta. Então, de novo aí, põe o site, já está aí na tela, no rodapé. Põe aí, dá o site de novo do Ministério, por favor. www.ministériojoydemiranda.com.br. Ok, os telefones? TIM 65 81 37 0443. Claro, 9233 7053. Vivo 65 também, o DDD 9648 5544. Ok. Você também tem um trabalho, tem um DVD que através de, entrando no Ministério, pode adquirir esse DVD? Pode adquirir esse DVD. E esse DVD aqui a gente conta toda a nossa história, a história completa. Tem a entrevista da minha mãe, tem as fotos antes e depois, tem a entrevista com a própria psicóloga que me acompanhou, que eu precisei de uma psicóloga para me ajudar, né, nessa área. Ah, você precisa de uma psicóloga. Precisei, lógico. O conselho quer caçar qualquer um que quer ajudar. Justamente. É um mundo de maluco. Então, por isso que a BEX hoje, que apoiam, porque os psicólogos, eles estão proibidos de ajudarem as pessoas que voluntariamente desejam. Eu sem ajudar ninguém, eles estão querendo me caçar. Deixar o Estado. E como a gente vê que existem muitas pessoas que querem sair, aí eles nos procuram e através das nossas vidas, nós temos podido dizer a essas pessoas assim, que há solução. Muitos pais, mães que têm nos ligado, desesperados, a gente tem orientado, falado, conversado e graças a Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo, muitos têm conseguido ter a vida totalmente restaurada. Bem, então esse DVD, De Novo Homem. É bacana o título, né? Vocês estão vendo a imagem, você pode ir entrando no site que está aí na tela do Ministério do Pastor Joyce, você pode entrar e aí tem os meios de você adquirir. É um testemunho vivo de que o Evangelho transforma.
Nós não obrigamos ninguém. Agora, tem uma história aí que eu acho engraçada, tem até uma ex-pastora aí que diz, olha, eu já fiz de tudo, eu já tentei tudo, eu fiz de tudo e não consegui. Então, a história é o seguinte, olha, eu tenho 3 mulheres, não consegui largar 2, então vou fundar uma igreja do cara que tem 3 mulheres. Olha, eu cheirava cocaína, nunca consegui, então vou fundar a igreja dos que cheiram cocaína. Essa é uma pouca vergonha. Jorge, o que você me diz disso? Então, eu vi uma reportagem sobre isso e isso me deixou muito indignado. Você entendeu? Por quê? Porque as pessoas, aquilo que eu estava falando no início, existem tarefas que dependem de nós. Né? Eu até citei um exemplo outro dia na igreja dizendo o seguinte, que Judas ele andou com Jesus, mas ele traiu Jesus. Pedro andou com Jesus e Pedro também traiu Jesus. Agora a diferença de Judas para Pedro, que Pedro se arrependeu. Por isso Pedro afirmou lá em Atos, no capítulo 3, no versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados. As pessoas não querem se arrepender verdadeiramente, pastor. As pessoas não querem nascer de novo. Aí esses pseudos pastores vivem dizendo que não, que Jesus me ama, que Deus é amor. Eu falo, gente, Jesus é amor, mas Jesus é o Deus de justiça, Deus também mata. Isso né? é verdade. Então ele é um Deus de justiça, ele perdoa, ele transforma, mas ele é um Deus de justiça. É verdade. Né? Então assim, aquilo que eu digo, eu quis uma mudança de vida. Eu chorei aos pés de Deus, né? Tanto que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz assim, a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé. Então eu creio que, eu dizia assim, Deus, na hora certa, no momento certo, o Senhor vai remover esse sentimento do meu coração. Amém, é isso aí. E com o passar dos anos, graças a Deus, são 21 anos. Não me converti ontem. 21 anos? 21 anos. Eu me converti em 1991. Então bota aí. 14 anos casado. Bota lá novamente as imagens de como ele era. Para a glória do Senhor Jesus. Para quem não crê no poder do Evangelho. Eu estou aqui com o Joide, está aqui com a esposa. E não é bobo não, hein, rapaz? A esposa é bonita, rapaz. Ele não é bobo não, santo servo de Jesus. Que Deus dá o melhor, né? É isso verdade. Aí. Minha gente, eu quero mostrar, depois vou pro finalzinho, um documentáriozinho pequeno, que a nossa entidade, a Associação Vitória em Cristo, nós atuamos em várias áreas sociais. E essa casa que recupera mendigos, uma coisa violenta, e pessoas idosas, a irmã Rosita, lá em Jardim Primavera. Vamos lá, vamos a isso aí. Eu queria que você prestasse atenção. Está com um papelzinho e a caneta na mão? Então, presta atenção a essa reportagem aí. Por trás desses portões, existem homens e mulheres que foram literalmente abandonados, esquecidos, pessoas que já não tinham uma esperança para o futuro, pessoas que não tinham mais um projeto de vida para realizar e foram abrigadas aqui nesse lugar, foram recebidas por esse projeto social. Aqui, a Associação Vitória em Cristo também está presente através da sua contribuição, através da sua participação. E nós estamos aqui para conferir então o resultado de toda essa parceria que, através da sua ajuda, nós podemos, de forma efetiva, evidenciar o amor de Deus na prática. Vamos entrar então e ver o que acontece atrás desses portões? Vem com a gente. Olá, minha gente, estou aqui com a irmã Rosita, ela que é a presidente aqui do Lar Amor Maior, aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E nós estamos aqui com ela para conversar um pouquinho mais sobre esse projeto. Tudo bem, irmã Rosita? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Conta um pouquinho para a gente como foi o começo do projeto Lar Amor Maior. O projeto Lar Amor Maior surgiu de um milagre que eu recebi, de uma cura divina. Eu fui cancerosa há 13 anos, eu tive um câncer no intestino grosso. E depois dessa cura, eu prometi ao Senhor de fazer alguma coisa em prol do menos favorecido. E daí surgiu a gravidez de criar, de fundar uma instituição para recuperar mendigos, moradores de rua, pessoas dependentes de bebidas, de álcool, e tirar lá do fundo do poço aqueles que precisavam de ajuda. E aí a gente conseguiu comprar isso aqui e hoje, graças a Deus, a gente tem tudo isso aqui que... Olhando assim não parece ser muita coisa, mas pra gente que veio do nada, começou do zero,
É muita coisa, foi a ajuda de todo mundo. Eu estou vendo, dona Rosita, aqui à nossa esquerda, um prédio sendo construído, né? O que vai funcionar aqui dentro? Aqui vai funcionar toda a nossa área administrativa. Aham. E o que funciona hoje aqui no projeto? O que acontece aqui dentro? Hoje aqui no projeto funciona assim, é um trabalho de restauração de pessoas, a gente trabalha com moradores de rua, faz um trabalho de triagem das pessoas que chegam, a Secretaria de Ação Social manda pessoas para cá. E a gente cuida também daqueles dependentes, às vezes de droga, de álcool, que as pessoas vêm assim muito desmotivadas, muito no fundo de um poço, e aqui eles são restaurados e são encaminhados à sociedade outra vez, restaurando as famílias, a gente tem conseguido isso, encaminhar para as famílias aqueles que estão perdidos, que se esqueceram, e muitas pessoas são encaminhadas para isso, então é um trabalho muito gratificante. Bom, gente, agora nós estamos aqui com o seu Júlio Pereira e ele foi acolhido aqui no Lar Amor Maior e hoje ele é formado em Direito. Foi restaurado aqui nesse lugar. Tudo bem, seu Júlio? Tudo bem. Que bom. Tudo na paz. Conta um pouquinho pra gente como que o senhor chegou aqui no Lar Amor Maior. Certo. Eu cheguei nesse Lar Amor Maior no final de 99. Eu cheguei aqui, eu tive uma característica muito interessante, que eu só cheguei aqui com chinelo, com short e camiseta. Foi quando eu dei entrada neste lugar. E era muito difícil para mim, porque na situação que eu vivia, acreditar em alguma mudança era muito difícil. E aqui tinha muitas pessoas, não tem essa estrutura que hoje, graças a Deus, né, tem melhorado a cada dia. Mas aí eu cheguei nessa situação. Já tinha perdido emprego, perdi família, enfim, tinha perdido tudo na minha vida, até mesmo a autoestima. Mas me acolheram aqui e foram conversando comigo, porque na verdade eu cheguei aqui, no dia seguinte eu queria ir embora, mas me convenceram a ficar. E aqui eu fui ficando, fui aprendendo e principalmente fui dando lugar à palavra de Deus. E aí começou a transformação da minha vida. E assim eu comecei a ajudar essa obra. E um dia eu tive a oportunidade de fazer um vestibular. Eu não acreditava, né? Depois de tantos anos, como é que eu ia fazer uma prova? Mas falaram, faz, eu fiz essa prova. E 3 dias depois eu recebi um telefonema aqui dizendo que eu tinha passado. E aí eu comecei fazendo administração de empresas, mas a minha vontade era fazer direito. E ainda fiz 2 anos de administração, né? 2 períodos, e logo após consegui uma vaga para o curso de Direito e hoje eu sou bacharel em Direito. Fui estagiário na Defensoria Pública da União, o qual me deu direito a títulos que hoje eu posso até fazer prova para uma promotoria, até mesmo para a própria Defensoria. E Deus tem abençoado cada vez mais. E aqui, dona Rosita, o que funciona nesse prédio aqui? Aqui funciona uma ala feminina de idosas, e na sua maioria não tem família, e a gente aqui que dá o apoio necessário para elas. E aqui, dona Rosita, funciona o que nesse lugar? Esse aqui é um pavilhão masculino, masculino, onde ficam os idosos. E tem alguns também que não são idosos, mas são pessoas que compõem esse quarto aqui. Mas a sua maioria são idosos. E hoje, dona Rosita, como funciona na prática essa parceria com a Associação Vitória em Cristo? Essa prática funciona assim muito bem para nós, né? Porque nós andamos assim passando por uma crise financeira e os meus filhos disseram, vamos procurar o pastor Silas, que a gente vê que eles ajudam tantas instituições. E graças a Deus ele não se fez de rogado e prontamente, já há mais de 2 anos que a Associação Vitória em Cristo tem sido parceiro da nossa obra aqui, e os recursos que vêm têm sido muito proveitoso para que a gente possa melhorar o nosso atendimento aqui às pessoas que precisam tanto de ajuda. Então é muito importante essa parceria para a gente. Bom, tudo que você assistiu, ouviu e pôde constatar através das imagens fala muito mais do que qualquer palavra. Você pode ver que uma obra como essa tem custo. Custa amor, custa tempo, custa carinho, dedicação, mas também custa recursos.
recursos para abrigar, recurso para alimentar, recurso para medicar. E você, que é nosso parceiro e contribui com a Associação Vitória em Cristo, faz parte também desse projeto aqui. A Associação Vitória em Cristo, através da sua ajuda, pode ajudar centros de ação social como esse a restaurar vidas que precisam de uma mão amiga, que precisam de um abraço, que precisam de uma esperança para o futuro. Bem, se você quiser ser parceiro da Associação Vitória em Cristo, essa é uma das obras que o nosso ministério sustenta e banca. Essa irmã faz um trabalho espetacular com gente que chega lá com verdadeiro trastes humanos que são tratados e nós ajudamos a manter essa obra. Se você quiser se tornar parceiro, você pode. Pessoas que colaboram com ofertas acima de R$30. É um boleto bancário, você é que preenche o valor que você quer, é de R$30 para cima, qualquer dia, qualquer agência bancária. Todo mês eu mando um livro meu inédito para você, de presente, não é para pagar a tua oferta não. E uma revista do nosso ministério. Se você for fiel durante um ano, no final de um ano eu mando mais 3 livros. Você quer ser parceiro nosso? Tantas obras sociais bacanas que nós realizamos e que vamos mostrar aqui. Entre em contato conosco, 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. Um outro telefone, 0 operadora 21 2598 2019. 0 operadora 21 2598 2019. O telefone hoje até 4 da tarde, de segunda a sábado, de 8 da manhã às 8 da noite. Você quer se cadastrar pela internet para ser parceiro, para ajudar essa e outras obras sociais que fazemos? É só você entrar www.vitoriaemcristo.org www.vitoriaemcristo.org. Você pode se cadastrar, nos ajudar via cartão ou boleto bancário. Você que está sendo tocado por Deus, você que acredita que a fé sem obras, ela é morta, então tem que ter obras. Fé sem obras não vale. E quer nos ajudar a ser parceiro dessa obra tão espetacular, de ajuda em tantas áreas, a viciados em drogas e a tantas áreas, eu conto com você. Entre em contato conosco, 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000 ou para se tornar parceiro www.vitoriaemcristo.org. Você vai ganhar uma carteirinha também. Tudo que eu anunciar de produto aqui você tem um desconto. Um livro meu inédito cada mês e se você for fiel durante um ano, eu vou te mandar mais 3 livros. Bem, eu estou aqui com o Joy de Miranda, ele está aqui com esse santo varão, que está aqui querendo causar um rebu no Fala Malafaia, mas ele é gente boa, é o Pedrão, é sinal que ele tem saúde. E estou aqui com a missionária Edna, pode deixar ali, não é problema não, Jair. Com a missionária Edna Miranda. Edna, muita gente diz que nós queremos curar homossexuais, que a igreja evangélica quer curar. Como é que você vê isso? Ativistas gays gostam de plantar essa notícia. Como é que é isso? Pastor, a igreja não cura ninguém. Nós usamos o que o senhor falou, libertação e restauração da identidade sexual. Inclusive, em alguns sites, e até no nosso próprio site, eles escrevem dizendo que nós estamos correndo atrás de homossexuais para serem curados. Aliás, nós não conseguimos atender a quantidade de pessoas que estão homossexuais e que voluntariamente querem deixar esse estado. Nós não damos conta de atender. Por isso, um dos motivos que nós também abrimos a ABEX, Associação de Ex-LGBT, para apoiar essas pessoas que desejam sair. Então, nós não corremos atrás de ninguém. Pelo contrário, eles que correm desejando sair da homossexualidade. A questão é a seguinte, minha gente. O Evangelho é o poder de Deus para libertar as pessoas. Nós não estamos aqui para curar pessoas de drogas, nós não estamos aqui para curar ninguém da prostituição, nós não estamos aqui para curar ninguém. E outra, a igreja evangélica, ela socorre aqueles que chegam a ela. Nós não estamos aqui como caça-bruxa, atrás de pessoas. Eu ouvi aí um ativista aí, um cara que é deputado e que só está lá como deputado porque foi pendurado em sobra de legenda, não teve voto porcaria nenhuma e tem essa banca toda porque dão razão a ele, dizendo que os homossexuais sofrem na igreja evangélica a
até, olha o nível que chegou, Joide, sofrem na igreja evangélica constrangimento físico. Chegou nessa... Você sofreu algum constrangimento físico na igreja? De forma alguma, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu fui muito bem recebido. Aliás, todas as pessoas, inclusive agora lá em Cuiabá, chegou um rapaz que ele ouviu falar do meu testemunho de Uberaba. Ele era travesti, foi para Cuiabá em busca de restauração, a igreja abraçou ele está num processo de transformação, a igreja o abraçou, tem ajudado, tem dado maior apoio, maior incentivo para ele, e nós temos dito para ele: filho, se você quiser, Deus pode transformar a sua vida. Deus pode. É importante dizer. Pastor não muda a vida de ninguém. Eu não mudo a vida de ninguém. Nem a igreja em si muda a vida de ninguém. É o poder do evangelho que transforma as pessoas. Então, eu vou pedir mais uma vez, dá de novo aí o site de vocês, porque alguém pode querer entrar em contato, certo? Alguém que está em busca, certo? Porque ninguém nasce homossexual, é preferência aprendida ou imposta, nasce macho ou fêmea, não tem ordem cromossômica homossexual. Então, se você quer ajuda, dá de novo aí, eu pedi à missionária, dá de novo aí o site, o telefone, por favor. Querido, www.ministériojoidmiranda.com.br. Os telefones, DDD 65, o TIM 81370443, o Claro 92337053 e o Vivo 96485544. Pastor, eu gostaria de dar um pequeno testemunho de um rapaz que ouviu o programa do pastor em 2009. Ele era travesti na Itália e depois de um ano ouvindo o testemunho pelo YouTube, ele entrou numa igreja e aceitou Jesus. Já tirou o silicone, já está morando no Maranhão com a mãe. Olha que coisa interessante. E foi interessante. muito bem recebido lá na Itália pela igreja. Amém. Bem, eu quero que mostre aí de novo as imagens do Joide aí, quando ele era travesti, para você ver quem ele era. E você está vendo ele aqui com a esposa, casado, com um filho. Eu quero que mostre as imagens aí, as fotos, que isso é muito importante. Não estamos aqui forçando barra para ninguém. Não estamos aqui dizendo que nós temos a solução para você, porque a solução passa por você. Claro. Deus só, eu vi você falar bem, Deus só efetua a transformação a partir de que a pessoa queira. Justamente. Isso não é uma brincadeirinha, há uma luta. Pode deixar o garoto, não tem problema nenhum, não. Deixa o garoto à vontade. É criança, meu irmão. Criança aqui, meu filho, tem vez. Só tem cuidado para ele não queimar a mão na luminária. Aí que se ele botar a mão na luminária, ele está frito e assado, o dedo dele. Mas vamos lá. Nós estamos aqui no finalzinho do programa. Agradecido a você, Joide. Tem aí 1 minuto para você deixar uma palavra para as pessoas, aquilo que está no seu coração. O que eu tenho para falar é que o projeto de Deus é a família. Deus que nós servimos é o Deus da família. O mundo me deu fama, poder, dinheiro e glamour, mas o mundo não conseguiu me dar aquilo que o meu coração mais desejava. Hoje eu posso perfeitamente dizer que eu sou um homem feliz e realizado, porque Deus me deu uma família, e família é projeto de Deus. Que maravilha, que bênção. Deixa também uma palavra com a missionária, casada há 14 anos com o Joide. O que você diz, que palavra você pode dizer para tantas pessoas que estão nos ajudando aí, nos acompanhando, que é muito importante? A preocupação de muitas pessoas que estão em processo de restauração é aquele sentimento, aquela ansiedade de achar que a pessoa ela deixa a pena prática da homossexualidade. Não é verdade. Ela é restaurada não só na prática, mas também nos sentimentos. Então, que eu tenho uma pessoa hétero restaurada dentro da minha casa. E nós estamos aqui para provar a essa sociedade que Deus pode, que ninguém nasce homossexual. Estamos aqui para te ajudar. Amém. Muito obrigado, Joide. Obrigado, muito pastor. Obrigado à missionária. Muito obrigado. O cara aqui, rapaz, o cara tá mesmo cheio de energia. Quase que derrubou meu cenário todo aqui, o cara. Mas obrigado, Edna. Obrigado a vocês. E eu queria dizer o seguinte, no próximo programa vai ser um programa muito bacana. Eu vou estar aqui com o senador Marcelo Crivella, hoje ministro da Pesca. Marcelo Crivella é o entrevistado do Fala Malafaia de domingo que vem e você não pode perder. Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família, não importa quem é você. Eu não mudo a vida de ninguém. Talvez o seu problema seja drogas, o problema de outro seja prostituição, o problema possa ser bebida, não importa. Eu creio
num Deus que muda a vida de pessoas. Deus pode mudar a sua vida, transformar você para uma vida melhor. Eu não mudo ninguém. Esse é o desejo do meu coração. Permita-me só dar uma palavrinha aqui, porque eu estou com a língua coçando e já vou terminar. Só para dizer uma coisa, que palhaçada essa CPI, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, mas não vou deixar passar, essa CPI do Cachoeira. Se eu sou esses deputados e senadores, eu tinha vergonha, eu entregava um mandato que é dar atestado de idiota e imbecil à sociedade. Não convoca governador que tem que convocar, não convoca o dono da principal construtora, é uma palhaçada, pensando que a sociedade brasileira é de otários. Só queria deixar aqui o meu reclame dessa palhaçada e dessa patifaria que vai acabar em pizza. Fica aqui a minha indignação como qualquer brasileiro. Só queria deixar essa palavrinha aqui e espero você domingo que vem. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Uma entrevista com Marcelo Crivella. Até lá!